final do nosso evento com o último convidado aqui, tá? E faltam 13 pessoas para a gente virar o jogo e completar 5 mil inscritos. E agora eu quero ver você se inscrevendo, porque se você ainda não se inscreveu, porque tá faltando teu nome nessa lista, eu sei que tá. Corre lá agora, coloca na tela pra gente aí, produção, por favor. Isso, ó, QR Code na tela, digita lá eventtree.com.br/map 2021, faça a sua inscrição, porque até o final do evento nós vamos chegar em 5 mil pessoas, eu acredito nisso. Então vamos lá, corre lá, faltam 13 pessoas, eu sei que você não fez ainda. Então você é uma dessas 13, vai lá, vai dar certo. Fabiana Gimenez está por aqui? Sim, tô por aqui, Kenny. Tudo bem? Tudo bem. Você tem um convidado bem especial, porque você não está sozinho, né, amiga? Você está aqui no Rio Grande do Sul também, né? No friozinho aqui do Sul. Mas você está trazendo um convidado que as pessoas estão aguardando muito para ouvir falar. Alguns já ouviram ele falando né, pessoalmente, outros ainda não tiveram essa alegria, mas vão estar vendo aqui de maneira virtual essa pessoa que é muito querida para a comunidade autista, muito respeitada e que tem uma fala com muito potencial. Então agora, Fábio, apresenta quem é o nosso próximo convidado. Boa noite. Eu também fiquei muito interessada em conhecer o nosso próximo convidado, que ele é o Nicolas Brito Salles. Eu sou mãe de uma menina autista, sabe? E a gente, sendo mãe de alguém autista, a gente gostaria de conhecer, né? Um autista que tivesse mais idade, que tivesse na idade adulta, que pudesse trocar uma experiência, nos contar como é que é, né? Porque a gente passa por diversas dificuldades, a gente sabe que cada autista é único, não existe um autista igual ao outro, né? Todas as pessoas são especiais, né? E às vezes uma tem algum tipo de dificuldade, às vezes alguém tem alguma coisa sensorial e o outro não tem, né? Então, assim, são questões que os pais, a família, a mãe, né, tá sempre ali junto e tem que aprender o que eu posso fazer para ajudar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, né? Então, assim, como é importante poder conversar contigo e trocar essa experiência. E a gente saber conversar com você, o que você tem de legal, assim. Eu vi que tu ajuda muito naquela parte de inclusão, né? Que tu tem bastante... tu é escritor, né? Tu escreveu vários livros, é fotógrafo também, né? E o tema da inclusão escolar, né? Que é um sonho mais que possível. Eu acho que isso todo pai de autista sonha, né? Que o meu filho seja incluído, que ele participe, que ele possa tá lá com os colegas. E a gente quer muito saber qual é a tua experiência. A gente vai ficar muito contente em te conhecer. Se tu poder contar um pouquinho para nós da tua experiência, assim, do teu mundo, porque eu sei que é algo único, né? E que a gente não tem conhecimento, né? Então a gente gostaria muito de conhecer você. Se tu quiser falar um pouquinho de ti. Claro, sim. Muito obrigado. Eu vou... Bom, boa noite, gente. Tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Nicolas Brito Salles. Eu tenho 22 anos de idade. E eu sou fotógrafo, e eu também sou escritor, e eu tenho autismo. E eu vou fazer agora uma palestra aqui para vocês, falar um pouco sobre mim, com o tema Desafios convivendo com TEA e suas comorbidades na fase adulta, né? Desafios de múltiplas deficiências. Bom, eu vou começar aqui a fazer a palestra. É só passar por aqui? Tá bom, muito obrigado. A minha mãe está aqui ao lado, tá? Para ela me ajudar e também ela vai fazer uma participaçãozinha rápida depois, tá bom? Bom, mas enfim, vamos começar. Sobre o meu autismo, as únicas coisas que o autismo me dificultou foi na questão do atraso de fala e comunicação, na escolarização, na sociabilização e na minha autonomia. Isso meio que até hoje, né? Mas depois de muito estímulo, eu comecei a me comunicar e a me sociabilizar melhor, e assim eu fui ganhando mais autonomia.
E só para deixar bem claro, gente, eu gosto muito de ser autista e eu não me vejo de outra forma, de verdade. Isso é falando de coração, tá? Eu nasci com autismo e eu agradeço a Deus até hoje por eu ter autismo, de verdade. Sobre a hipotonia e a coordenação motora. Eu tenho muita dificuldade de fazer atividades físicas, como correr, pular, fazer esporte e mais um monte de coisas. E eu também tenho dificuldade de carregar alguns objetos, principalmente objetos mais pesados, sabe? Porque aí, por conta da minha hipotonia, eu acabo não conseguindo carregar com bastante frequência. E na escola, na época da escola e em casa, sempre trabalhamos com a minha coordenação motora com vários trabalhos e muitas repetições, como, por exemplo, essa foto aí mesmo que vocês estão vendo nesse exato momento. Eu estava fazendo uma atividade física dissecando um peixe numa aula de biologia, né? E eu consegui até que dissecar bem, né, de certa forma, porém, ainda tinha bastante dificuldade por conta da minha coordenação motora, mas no geral acabou dando tudo certo. E eu também tenho descalculia. A descalculia, ela me atrapalha bastante na questão de fazer contas matemáticas, como, por exemplo, dar e receber trocos, de entender sobre distância, sobre medidas, tamanhos de roupa, peso e tudo associado a cálculos, como essa foto aí que vocês estão vendo, de eu carregando, entre aspas, a cabeça da minha mãe, porém com uma perspectiva. Mas se vocês me perguntarem qual foi o cálculo da gente fazer tudo isso, qual foi o número da distância, eu não vou saber responder de jeito nenhum, porque eu tenho uma descalculia muito severa. E eu também tenho dificuldade de interpretação de texto. E a minha mãe, ela também me ensina tudo com muito bom humor e eu aprendo as palavras novas toda semana. Eu também aprendo através de bate-papos, exercícios de roleplay, de livros que a minha mãe lê para mim, de notícias que eu assisto, e eu também vejo vídeos e eu também assisto, né? E eu também vejo vídeos na internet. E eu também tenho TDAH. Eu não consigo manter o foco nas aulas e nas apresentações longas, e principalmente de conversas longas, quando a outra pessoa fala bastante sem parar. E tudo que eu preciso fazer em casa ou no trabalho, a minha mãe divide para mim em etapas pequenas e me explica ponto a ponto. Na escola, isso também era a mesma coisa, inclusive. E além de eu ter também hiperatividade, né? Eu não consigo ficar parado em locais públicos, né? E aí eu acabo não tendo paciência em locais públicos como bancos, feiras, aeroportos, principalmente aeroportos, inclusive. E às vezes a minha mãe também me repete as coisas muito devagar, né? Para ver se eu entendo. E eu confesso para vocês que às vezes eu, apenas concordo, só para querer fugir logo do assunto. Eu concordo de qualquer jeito, só que aí depois ela repete para mim as coisas tudo de novo, só para confirmar, né? Para ver se eu prestei atenção. Então, né, não tem jeito, não faz diferença alguma. Eu tenho muito apoio dos meus pais para organizar minhas coisas de trabalho, como meus materiais de fotos e algumas outras coisas em relação às palestras que eu faço. E eu também tenho tentado ser autônomo, mas ainda preciso de ajuda para não esquecer nada. E é claro, eu também tenho o transtorno do movimento estereotipado. Eu já tive muitos problemas, como arranhar a minha pele por acidente, sabe? Eu fazendo bastante movimento e aí eu arranhar sem querer o meu braço, as minhas mãos, a minha perna. De quebrar o meu pé 2 vezes, eu já quebrei o meu pé 2 vezes por conta do meu transtorno de movimento estereotipado, e eu tive que engessar o pé já 2 vezes, e também de bater as minhas partes do corpo em paredes, como por exemplo o meu cotovelo. Às vezes eu fico muito ansioso com alguma coisa, muito feliz, e aí depois eu acabo batendo o cotovelo sem querer.
além de também derrubar alguns objetos, estilo Robin Scherbatsky do How I Met Your Mother. E com o excesso de estereotipias, além de eu me machucar muito, eu perco muito tempo para aprender outras coisas. Então, precisa ser muito bem regulado com atividades do dia a dia. E para fechar com chave de ouro, eu fui diagnosticado com autismo, TME, deficiência intelectual leve por áreas, ansiedade, descalculia, transtorno motor leve, TDAH, excesso de beleza, amado demais, persistente, talentoso e etc. Eu não vou mentir para vocês, tá, gente? Eu tinha escrito tudo a partir do TDAH. Esse excesso de beleza, amado, foi tudo que a minha mãe escreveu, tá? Só para fazer uma pequena homenagenzinha aqui para mim. Mas, enfim, continuando. E como eu faço para controlar todas as minhas deficiências? Em primeiro lugar, eu não desisto de ser tudo o que eu posso ser, e eu faço diversos tipos de atividades diferentes, como caminhadas, eu adoro fazer caminhadas, jogos em família, assisto séries, filmes, desenhos e tenho que discutir sobre o assunto com a minha mãe, ajudo em trabalhos de casa mesmo, como estender e recolher a roupa, ajudo a arrumar o meu quarto e a cozinha, ajudo no preparo de alimentos, ajudo a fazer os certificados de alguns trabalhos do Clube da Inclusão, que eu vou falar mais para frente em relação a isso, tá? Tem mais Clube da Inclusão até lá. Ou seja, o meu dia fica bem ocupado, com algumas horas de sossego intercaladas. E eu nunca precisei tomar nenhum tipo de medicação. Porém, esse é o meu caso, tá? Cada um tem o seu caso único e deve ser tratado com um médico. Na minha vida adulta, eu não consegui emprego nenhum, em lugar nenhum, e já me negaram para uma vaga de emprego por eu ter autismo. Eu sei que tenho múltiplas deficiências, mas o que as pessoas não sabem é que eu tenho muito mais talentos do que se imaginam. Então, eu fiz o melhor, eu fiz o que eu sei fazer de melhor atualmente. Eu me reinventei. E hoje em dia eu sou fotógrafo e escritor, já ganhei prêmios de melhor fotógrafo nos Estados Unidos e já escrevi livros sozinhos e outros com a minha mãe. E sobre o Clube da Inclusão. Esse é um clube que eu ajudo é um clube que eu montei, que eu e os meus pais fizemos juntos, e eu ajudo a fazer as propagandas, eu faço os vídeos para ajudar nas divulgações, ajudo a fazer os certificados, ajudo em traduções de alguns materiais, gravo aulas para os cursos online e tudo mais o que precisar. Essa é uma empresa pequenininha, mas é minha e dos meus pais, e nós estamos valorizando bastante. Inclusive, a minha mãe ela está fazendo agora um super curso que vai sair mais para frente, que inclusive eu participo, eu gravei algumas aulas para vocês depois verem o quanto que vai ser legal, vai ser muito bacana. Esse aqui é um livro que a minha mãe escreveu e eu fui o coautor, chamado TEA, Inclusão Escolar, um sonho mais que possível, que ele infelizmente já esgotou, porém ele agora existe em versão e-books. Esse foi o livro que eu escrevi e a minha mãe foi a minha coautora, que é o Tudo Que Eu Posso Ser. Esse aqui é um livro que eu escrevi infantil, que conta a história de uma coelha. O nome do livro é Ivana e a Cura para o Preconceito, que conta a história de uma coelha que sempre quis ser cozinheira, o sonho dela era ser cozinheira, porém ela sofre preconceito, né? Muitos a subestimam. E aí, o que vai acontecer com ela? Vocês vão ter que descobrir. Esse aqui é um livro de desfraude e uso do banheiro, que também só existe em e-book. Dicas para ajudar no desenvolvimento da pessoa com TEA, que também só existe em e-book. Deixe-me te dizer o que eu nunca consegui te dizer antes, foi um livro que eu e a minha mãe escrevemos juntos, que não existe fisicamente também, não existe livro físico, só existe também livro em e-book. E também um outro livro que eu escrevi, mais ou menos no estilo da Ivana,
que a minha mãe também escreveu junto comigo, ela também foi a minha coautora, que é o Patovão, Uma Amizade Inesperada, que conta a história de um pato e de um pavão, que eles acabam ficando grudados e vão ter que se entender e vão ter que enfrentar os preconceitos de muitas outras aves tirando o sarro deles por conta de eles virarem siameses. E o que vai acontecer com eles? Novamente, vocês vão ter que descobrir. Esse é um livro que existe em e-book, não existe físico, mas vocês podem encontrar ele na versão e-book. Bom, já parei de falar dos meus livros. Voltando na minha vida adulta. Meu recado é para que as pessoas não desistam de ensinar a sociedade a entenderem que as pessoas com deficiência não são um problema e que podem ser a solução para fazerem trabalhos que muitos outros não conseguiriam fazer. Valorizem as pessoas pelo todo e esqueçam os preconceitos e rótulos. E o meu recado final é esse aqui. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. E cada autista é único. Bom, agora eu vou chamar aqui a minha mãe para ela fazer a participação dela. Geralmente ela que faz a palestra e ela que me chama, mas hoje é o inverso. É só para falar boa noite aqui para vocês. A Kenny pediu para a gente dar uma aparecidinha, sempre as pessoas pedem para ele aparecer nas minhas palestras, né? Ele que é o convidado especial, hoje eu fui a convidada especial dele aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente vai ficar feliz em responder, se tiver alguma dúvida, né? E só para falar que o Nicolas, quando nasceu com 4 kg, 140, 56 centímetros, enorme. Hoje ele tem 1,85 m e ele é grande assim para poder caber a beleza. Então, é o amor da nossa vida. Nasceu com autismo mais severo, né? Aqueles de se autoagredir, de não querer comer nada, de não falar, não se comunicar, né? Pela fala. Começou a se comunicar com a fala mais apropriadamente somente depois dos 11 anos, né? Depois dos 5, ele começou a realmente fazer ecolalias, repetir algumas coisas, com muita insistência, respondia um sim, um não, falava umas coisas desencontradas, falava umas ecolalias que só a gente sabia o que significava, e só a partir de quase 12 anos que ele começou a usar a fala de forma funcional, né? Já namorou, se apaixona, gosta, paquera, né, conversa sobre tudo com a gente tem uma relação bem aberta com ele, a gente ensinou tudo para ele sobre sexo, sobre como faz, como não faz bebês, como respeitar a pessoa que você ama, como você entrar numa relação, a gente conversa sobre tudo com ele. Quando ele foi negado para o trabalho só porque ele tinha autismo, a pessoa não quis pegar ele porque tinha autismo, a gente ficou sabendo disso por causa de uma pessoa lá da empresa, a gente poderia ter processado, xingado, amaldiçoado, feito o que fosse... A gente não teria como provar, prejudicaria a pessoa que nos contou, então a gente só resolveu orar, entregar a Deus e conversar com ele que se o mundo não aceita ainda, se o mundo não entende, a gente vai fazendo de tudo, vai levando as palestras por aí, né? E foi o que eu fiz com meu marido quando o Nicolas era pequeno. Eu falei para ele falou para mim assim, amor, você está estudando tanto, indo atrás de tudo, e se ele nunca falar, e se ele não sair disso, porque um monte de médico falou para o Alexander que era desse jeito mesmo, que tinha que ter outro filho, que esse não tinha dado certo, falaram uma série de coisas para a gente, e eu falei assim, olha, então a gente vai sair para o mundo, vai conscientizar o mundo sobre o nosso filho, e a gente começou a dar as palestras depois em 2011, mais ou menos, e a gente só parou de dar palestra presencialmente por causa da pandemia, mas a gente continua participando de eventos online, sempre tentando levar informação da melhor forma possível, já demos palestra para mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e no exterior. As nossas palestras são sempre gratuitas, porque a gente tem a intenção de levar o máximo de informação possível para o maior número de famílias possíveis, que tendo ou não tendo dinheiro, né? Outra coisa também, a gente criou o Nicolas sem ter condições financeiras, sem dinheiro, a gente mora de aluguel até hoje, a gente não tem casa própria, a gente tem carro velho, a gente não tem roupa nova, a gente não é rico, apesar de algumas pessoas acharem que nós temos boas condições, a gente não tem, e nessa pandemia, o pouco que a gente tinha faliu, né, bebê? Mas a gente não perde a fé, a gente não perde a união aqui em casa. E é isso, vou fechar por aqui, porque aí se tiver alguma pergunta, e já tem o pessoal também que quer ir descansar, porque já está tarde, aí se a Kenny quiser entrar, a gente está por aqui e fica à disposição de vocês. Quero entrar. Quero dizer assim, Anitta, que eu já estou querendo te ver ao vivo, te vi no Te Abraço lá em São Paulo.
Comprei legal. os livros do Nicolas, né? E li Bacana. todos eles. Li o livro do teu irmão também. Vocês têm o livro do teu irmão, lembra? Como é que é o Sim, título do... Direito de Ser Estranho. O direito de ser Isso. estranho. Sem o Clube da Inclusão, ele é um clube, assim, da gente, sabe? Do coração. E eu quero pedir para vocês agora colocarem na tela, por favor, a produção, o site. Não sei se vocês conseguiram colocar. Enquanto a gente vai conversando aqui, eles já vão providenciando ali para colocar. Eu pedi. Mas eu acho essas coisas que a gente faz com a produção, eles quase matam a gente, né? Que é quase o Nicolas lendo ali, excesso de beleza. O povo amou, Nicolas. Todo mundo comentou aqui do excesso de beleza aqui. Mas é verdade, viu? Você é uma pessoa muito querida da comunidade e nós amamos, sabe o que nós mais amamos? É o amor que você tem pela sua família, o reconhecimento e o valor que você devolve a eles. Isso faz toda a diferença, sabe? Porque a gente ouve muito o autista falando, ele é o protagonista, ele fala, ele faz acontecer. Agora, uma pessoa que realmente volta para a família e fala, olha, só estou aqui por causa de vocês, com certeza é você. Então, muito obrigada pela tua participação. Vou já pedir para minha amiga aí, para ela voltar outro dia, né, para ficar um bate-papo só com a mamãe, né, porque eu acho que precisa, ela tem muito conhecimento. O Alex quase não fala, né? Mas daí a gente pega um dia, vamos ver se ele fala. Ele fala Ai, ótimo. Fala. Ele adora Ótimo. falar. Então, pronto, fechou. Então, a gente já traz aí para 2022, já vão anotando aqui, gente, por favor, da produção, tá? Nós vamos falar sobre a fase da infância, tá? Autismo na infância e tudo. Então, eu gostaria muito de ter a tua participação dia 17 e 18 de dezembro de 2022. Olha lá, nós já programando para frente. Obrigada, Fábio, por tudo. Tá, por estar aqui também com a gente, por estar participando. O Clube da Inclusão já está ali, o site, para que você possa entrar, possa acessar, possa fazer parte. Tem as redes sociais também e o site já leva para lá. Muito obrigada, Nicolas. Quer dar uma despedida da turma toda? Eu só queria agradecer mesmo e muito obrigado pela oportunidade. Parabéns a vocês. E parabéns a vocês e a todos também. Os palestrantes. Um time muito show, muito forte. Isso aí. Parabéns a vocês todos. Tá bom, muito obrigada. Deus abençoe.